Foi há 11 anos que uma rua de Vizela se encheu de protestos contra o encerramento do consultório de Alexandre Afanasiev. O médico russo tinha fama de ser milagreiro e tratava de casos neurológicos complicados, mas a comunidade médica sempre desconfiou dele. No Perdidos e Achados, vamos agora ver o que é feito do médico russo. Foi há 11 anos que uma rua de Vizela se encheu em protesto contra o encerramento do consultório de um médico milagreiro. Eu estava muito doente. O que é que tinha? O que é que uma dizia? trombose. E eu estive internada no Porto, depois vim para casa, encontrava-me muito mal, ia às urgências ao Hospital de Guimarães, passada uma hora vinha para casa, voltava aí, e chamavam os médicos a Cruz Verde, era igual, indicaram-me que este médico vinha aqui. A partir do segundo tratamento que fiz, fiquei bom. Ele fez muitas curas, minha santa. A senhora assistiu a algumas dessas curas? Essas curas, assisti sim, ele às vezes tinha para o corredor adiante e ele andava a fazer genética com as crianças. E depois vim para aqui algumas sem fala, sem andar, sem barrar com os braços. E eu pô-los a andar e a falar que foram embora e são bonzinhos daqui. Minha senhora, abaixo do Nosso Senhor é este. Afanasiev veio para Vizela em 1997 e depressa ganhou fama. Com ele, o pequeno consultório do Hospital Desativado da Santa Casa da Misericórdia transformou-se rapidamente numa clínica com internamento. Às consultas de clínica geral e neurologia acorriam mais de 100 pessoas por dia. Na altura, cada uma já pagava 10 contos, ou seja, 50 euros. Mas à medida que ganhava a confiança de muitos, também havia quem desconfiasse dos métodos inovadores do médico russo. Se um doente tem uma gastroenterite, vulgo diarreia, e lhe dá uma medicação, lhe dá 8 medicamentos, que nenhum é para a diarreia, a mim faz-me suspeitar um bocado da capacidade, se ele tem capacidade ou não, ou o tipo de formação que tem, se realmente me dá garantias que seja médico. Não é? A tecnologia que usa-se na Áustria, que usa-se na Rússia, para Portugal é nova. E tantos doentes com problemas cerebrovascular e médico prático não quero saber novidades, eu não tenho comentários. 11 anos depois encontramos Alexandre Afanasiev. Continua a exercer neurologia, mas agora em vez de um pequeno consultório tem uma policlínica. É em Mascotelos, a poucos quilómetros de Vizela, que dá consultas e gera um centro de fisioterapia. Continua a ter muitos doentes, mas atende apenas entre 4 a 6 por dia. Na medicina do Estado, por exemplo, Alcaetão, centro de reabilitação, não é mau, mas tão carregado para cada paciente que entra na clínica, necessário preparar programa muito individual de acordo com a psicoanatomia dela. Depende do caráter, depende de reações, depende da preparação física, depende da educação e preciso encontrar a linguagem dela. Na clínica trabalham 5 secretárias e um estagiário de fisioterapia. Os tratamentos duram em média entre 4 a 6 semanas. O preço oscila entre os 1.000 e os 4.000 euros semanais. O alojamento e a alimentação são à parte. Marisa Serrazina tem 24 anos, aluna na Universidade Nova na área de português e inglês, viu a vida mudar de um dia para o outro. Ficou com problemas de fala e locomoção. Nos hospitais universitários de Coimbra, foi diagnosticado um quisto no cérebro. Fez uma cirurgia no Hospital de São José, 2 no Hospital da Luz. Estava há 3 meses sem andar, quando uma vizinha lhe falou do médico russo. Vai na 4ª semana de tratamentos e garante que os resultados falam por si. Hoje já consegue mexer? Hoje já. Já consegue andar alguma coisa? Já. Em que é que consiste o seu tratamento? O que é que lhe fazem aqui? Fazem fisioterapia, fazem massagem, trabalho de ginásio, aparelho. Nas massagens, Marisa conta com Lázaro Rodrigues, um autodidata. Esteve quase a ser padre, mas abandonou o seminário para ajudar quem precisa. No doy pronósticos, no acostumbro a decir lo que tiene la gente, y yo voy descubriendo con mis manos lo que el paciente precisa, lo que este cuerpo me pide. Como é que se consegue sentir através das mãos, neste caso? Pues hay que tener una cierta sensibilidad
y estar muy atento al organismo del paciente y ver, captar también lo psíquico de la persona. Há 11 anos questionámos a Afanasiev sobre as suas habilitações. Nasceu em abril de 1962 e começou a exercer medicina em 1974, o que significa que, com 12 anos, já era médico. Mostrou a cédula profissional e um certificado de licenciatura da Faculdade de Medicina do Porto, com uma simples assinatura e sem selo branco. Um documento que apenas lhe permite ser clínico geral. A ordem disse assim: o senhor é médico. Não lhe disse que era especialista de nada, porque ele não fez prova disso. Primeiro tinha que provar que tinha feito um internato da especialidade. Em segundo lugar, tinha que pedir a sua inscrição no colégio da especialidade. Não tem nada disso. Já na altura havia quem duvidasse da veracidade da documentação, como é o caso de uma enfermeira que trabalhou com o russo. Eu sempre disse desde o início que, para mim, ele não era médico. Se é médico, tem que o provar, mas provar com documentação vinda da Rússia. Porque de certeza absoluta que aí há falsificação de documentos. Ele pode ter umas noções de medicina, ele pode ter umas noções de enfermagem, mas aí ser mesmo médico para mim não é. Já passava uma receita porque a Ordem dos Médicos lhe deu autoridade para isso. Porque ele entrou no nosso país, não sei como, apresentou um documento, ele não fez o exame à ordem, e como não fez o exame à ordem, como os nossos médicos aqui fazem, para estarem legalizados, ele não fez. Ele veio apadrinhado. Médico de família em Vizela e Guimarães, Francisco Ferreira conhecia de perto os casos que o russo dizia tratar e, tal como outros colegas, sempre duvidou das credenciais da Afanasiev. Eu tenho o caso de uma criança em que uma diretora técnica de uma farmácia se recusou a adiar uma receita de um bebezinho com 2 ou 3 meses, em que a receita custava 84 ou 88 contos, salvo erro, e que tinha 60 injeções. Só desse 60 injeções. Isto são coisas realmente aberrantes. Há uns anos que Francisco Ferreira não dá consultas, suspendeu a cédula profissional para poder ser autarca, mas sempre continuou a contestar os métodos da Afanasiev. Não há nenhum médico em Portugal que aplique 60 ampolas de cervolozina. Eu, muito sinceramente, acho que durante um ano não se aplica 60 ampolas de cervolozina. Basta ver a composição química da cervolozina, que não é preciso um doente para ter isso, para ter essa quantidade de droga a aplicar, que fará numa só toma. Aliás, isso pode provocar alguma toxicidade. Não é só umas coisas de ânimo leve. Eu não queria aqui estar a referir a outras suspeições, não quero estar aqui a deitar achas para a fogueira, mas eu acho que há uma grande responsabilidade aqui quem tutela o exercício da medicina em Portugal. Aqui, sim, deveria ser investigado. Este estudo de onde terá mesmo produtores e cientistas da Áustria. Eu especialmente chegava para a Áustria estudar este medicamento mais profundo possível. E quando este medicamento está utilizado corretamente, ele dá resultados de espetáculo. Voltámos a colocar a mesma questão à ordem. Queríamos saber se o russo já tinha autorização para usar o grau de médico especialista em neurologia. A resposta veio por mail. Em poucas linhas, o bastonário garante que o nome de Alexandre Afanasiev consta dos associados apenas como clínico geral. Não está habilitado para dar consultas de neurologia, nem para ter centros de fisioterapia. Afanasiev continua a não hesitar em falar das habilitações. Só que agora, ao contrário da primeira vez, não terá começado a carreira aos 12, mas sim 2 anos mais tarde. Eu entrei na medicina quando tinha 14 anos. E nunca não sei. Agora tenho 47. E começava até de início o primeiro estágio de limpeza de chão na serviços de pediatria, como estagiário enfermeiro, depois ajudante de médico. Mas eu tinha sorte que eu trabalhei com bons professores
Há 11 anos, Alexandre Afanasiev prometeu curar este bebê. Nasceu prematuro de 7 meses, com uma hemorragia cerebral e uma hidrocefalia, um diagnóstico que o deixaria para sempre em estado vegetativo. Eu já conhecia o trabalho do Dr. Alexandre e então andava incansavelmente atrás dele desde que o bebê nasceu. E eu tinha sempre a esperança que o ia encontrar e que ele realmente ia tratar do meu bebê e o bebê ia ficar normal. Como ele acaba de nos dizer, logo que eu lhe mostrei, ele nem tinha visto o bebê, mostramos-lhe o TAC que nos foi emprestado pelo hospital e o doutor disse logo, isto não é um caso grave, porque ele está acostumado a tratar de coisas muito mais graves e disse, o seu bebê vai ficar bom. Por ordem de Afanasiev, o bebê foi tirado de imediato do hospital. Dentro de uma semana, a criança apresentou todos os reflexos que deve ter criança normal. Não apresenta reflexos patológicos, praticamente nada. E vamos lá ver. Mas a criança vai ficar bom. Fomos à procura da criança e começámos por perguntar ao médico russo. Mas ele então está bem? Ele já há muito tempo não visita a clínica, trata-se, penso que já na fisioterapia, mas... E mais não disse. Encontramos o bebê, tem agora 11 anos, vive numa pequena localidade aqui perto. Os pais não querem falar, preferem esquecer. Quem nos falou da criança foi Francisco Ferreira, o médico que sempre contestou as práticas da Afanasiev. Não anda, não se alimenta e vive num estado totalmente dependente. Não fala. Por isso é uma criança que não recuperou nada. A única coisa que teve foi crescimento físico. Infelizmente, a grande questão que está aqui é que estes pais gastaram uma fortuna com esse médico. Gastaram uma fortuna com esse médico, inclusive foram os que lhe ajudaram, pagaram a montagem da clínica, ou parte da montagem da clínica. Lembro-me na altura, o Dr. Afanasiev dizer-me, ele não vai ficar em estado vegetativo. Não, reações, ele já apresentava que reações fora de reações, reflexos primitivos, ele já começou a apresentar nas nossas instalações reflexos emocionais adequados a resposta do subcórtex. Seria bom haver, por parte da Ordem dos Médicos, uma medição ou uma identificação do tipo de atividade que este indivíduo tem versus capacidade versus o que é que teve efeitos sobre os doentes, o tipo de tratamento que fez. Não há milagres. Ele não sabe o que são reflexos. Não me dizia tantas asneiras, porque nós sabemos que há morte cerebral, há reflexos que não funcionam. E isso, sendo um exame neurológico, quase que é o blá 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 de um médico, um exame neurológico simples, via que tinha alguns reflexos que não eram normais. Indiferentes às dúvidas sobre as credenciais da Afanasiev, os que o procuram acreditam que um dia vão sair daqui curados. O operador disse-me que tinha que me cortar aqui a anca e que tinha metido 2 ferros. E eu estava assustada. A minha perna já estava completamente presa. E como é que hoje se sente? Agora já me sinto muito melhor. E em relação aos tratamentos, quantos tratamentos é que fez? Vou ir na 2ª semana e está previsto 4 semanas. E quanto é que custa cada semana de tratamento? 1.460 euros, não é? Nenhum dos tratamentos é comparticipado. Não é segredo para ninguém que a nossa medicina, por exemplo, do Estado tem orçamento muito pequeno. Frequentemente, nos hospitais, por déficit de dinheiro, o hospital não pode comprar medicamentos que utilize na medicina privada. Alexandre Afanasiev considera que o sucesso dos tratamentos se deve à grande escola da medicina da antiga União Soviética. Não vamos dizer que a União Soviética esteve muito bom, mas no nível da medicina, a União Soviética foi um país bastante avançado e utilizava todos os métodos conhecidos de parte asiáticos misturados com grandes descobertos europeus. Nossos colegas fazem tudo correto, mas
eu trazia algumas coisas que muitos meus colegas só não conhecem, não por causa que eles não estudam, não conhecem, por causa que não têm esta literatura na língua portuguesa, não têm esta experiência. Por exemplo, o meu trabalho, a experiência da medicina soviética na Segunda Guerra Mundial, isto 12 volumes, coisa, espetáculo, epidemia traumática. E eu continuo a dizer que é charlatão. Um indivíduo que diz que os médicos não utilizam os medicamentos por ser um charlatão, um indivíduo que engana, é um indivíduo que é um gabaçola, é um indivíduo que só diz as coisas só para realmente se gabar. Não vejo nada. A Ordem dos Médicos autoriza o exercer medicina. Deu-lhe a equiparação de um certificado, de um diploma que veio da União Soviética e que a Ordem dos Médicos lhe deu a equiparação. A Ordem dos Médicos é o governo. 11 anos depois, o médico continua a ser procurado por gente de todo o país. A única diferença é que se mudou para Mascotelos, a poucos quilómetros de Vizela.